Olá pessoal, meu nome é Gilberto. Estamos aqui estudando o livro Consolador, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É um livro que fala de questões filosóficas, né, da tríade filosofia, ciência e religiosidade, na qual é plantado, na qual é embasado a doutrina espírita. Hoje, talvez por questões de algumas pessoas que tenham ainda dificuldade de pensar por que a gente está estudando questões tão específicas da ciência, né? Quando o nosso objetivo é entender as questões morais. Bem, se por um lado nós estamos tentando difundir o espiritismo no sentido dele ser uma doutrina que nos ensina a nos melhorarmos moralmente, a evoluirmos espiritualmente, e para isso estamos falando para todas as pessoas, né, de um senso comum, estamos falando a todos os cientistas, as pessoas inclusive de todas as religiões, né, já que o espiritismo em si não é uma religião a mais, ele tenta ser uma essência de todas as religiões, né? Nós queremos lembrar aqui uma fala de Kardec no Livro dos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte: que faz a moderna ciência espírita? Reúne em corpo de doutrina o que estava esparso, explica com os termos próprios o que só era dito em linguagem alegórica, poda o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse o seu papel. O de fundadora da ciência não lhe pertence. Ela apenas mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Então, se referindo aqui a todos os lugares, também os lugares da ciência. Ora, se nós estamos falando para essas pessoas menos familiarizadas com as questões religiosas, é importante também que para aquelas pessoas que já frequentam o centro espírita, aquelas pessoas que já estão mais familiarizadas com a leitura do Evangelho, com a prática do Evangelho, é importante também dizer a essas pessoas a necessidade do conhecimento científico, do conhecimento das estruturas da matéria, até para a gente entender melhor como é que o passe funciona, como é que uma cura espiritual funciona, como é que a comunicação com os espíritos funciona, porque ela também está interligada entre a matéria, não é uma coisa mágica, não é uma coisa simplesmente mística, é uma coisa também científica, né? Então é importante que a gente tenha um pouquinho de paciência para conjugar tudo isso, tá? Eu peço desculpas porque eu também não sou um grande cientista, não sou um especialista em nada disso, mas achei interessante dentro do nosso grupo, que é o grupo Aprendizes do Evangelho, que estudamos lá no Centro Jesus Rede Vivo, eu achei interessante o Consolador justamente como uma obra integradora disso tudo, né? Outra coisa que eu também queria lembrar, antes da gente ler a questão aqui, é que Kardec já falava isso no século XIX, né? E logo em seguida nós tivemos o Leon Denis, né? Já em 1890, falando dessas questões da vida após a morte, explicando melhor as estruturas doutrinárias do Espiritismo, explicando a essência do Espiritismo como uma visão religiosa de todas as religiões, né? Não só como uma visão ecumênica ou panteísta, mas muito pelo contrário, ele é uma essência disso tudo, tá? Então, o que nós estamos abordando no livro Consolador seria um complemento, né? Que se falamos de Leon Denis em 1890, estamos falando da publicação desse livro em 1940, então temos aí 50 anos depois, né, a reafirmação destes valores já pela ótica desse espírito que é Emmanuel, né? Esse espírito tão elevado e com uma pedagogia tão precisa, né,
para nós, já comentamos isso também nos vídeos anteriores, como é que Emmanuel aproxima este grupo de estudo que irá constituir este livro. Então, eu não quero ser muito repetitivo nessas questões, mas eu acho sempre importante estar falando, né? Para você que chegou agora, para você que está vendo esse nosso vídeo, eu não tenho muita experiência também com esses recursos, mas a gente está tentando aqui divulgar, disseminar o Espiritismo e um livro tão interessante quanto esse que é o Consolador. Tá? Então vamos lá para a questão número 4. Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 de milhão as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Resposta. A química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial, em remontando com as verdades espirituais as suas fontes de origem. Aliás, em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque composto de só um elétron, de onde partem as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria, em suas expressões rudimentares. Bem, primeira questão aqui para a gente levantar, que já também citamos no vídeo passado, é que Emmanuel, nessa questão, ele cita cerca de 90 elementos. Né? Vamos considerar que elementos seriam os átomos. Né? Então, ele cita como se tivessem 90 átomos, tipos de átomos conhecidos, ali em 1939 e 1940. E citamos no vídeo passado de que hoje, desde 2015, a Organização Internacional de Química, ela já considera a existência de 118 átomos, né, tipos de átomos, sendo que 92, 94 deles são encontrados na natureza e os demais são sintetizados, são produzidos artificialmente pelo homem através, enfim, de questões de elementos radioativos que permitem serem manipulados e gerarem novos elementos, né? Ou seja, esses elementos eles não poderiam ser encontrados nem no solo, nem no mar, nem no ar, nem em outros planetas. Né? Em outros planetas, quem sabe, podem ser encontrados outros elementos, mas estes elementos que vão na tabela periódica de número 93, 95 até o 118, eles são produzidos artificialmente aqui pelo homem. Outra questão, né? Então a gente aqui já vê um avanço. Né? Outra questão importante da gente lembrar é que esses estudos da matéria, do átomo, né, já vêm desde os gregos, porém é mais ou menos no século XVIII, com Lavoisier, em 1789, que se começa a organizar isso no sentido do que nós teremos hoje como a ciência química e como a tabela periódica. Né? Porém, é no final do século XIX que a tabela periódica mesmo vai ser organizada como um elemento mais didático, né? Temos aí Mendeleev e Meyer, que são dois cientistas, um na Alemanha, o Mendeleev na Rússia, o Meyer na Alemanha, fazendo a organização dessa tabela, que no início ainda era categorizada, né, era organizada em torno da massa atômica e que depois será refeita, seguindo essas diretrizes, pelo número atômico. O número atômico que nós vemos aqui é o número de prótons dentro de cada átomo, sendo que o hidrogênio é aquele que tem um próton
né? E que o segundo elemento, que é o hélio, surge da divisão deste átomo em dois prótons, né? Olha que interessante, vamos lembrar que é o Sol, né? Uma estrela composta basicamente de hidrogênio, né? E cujas fissões nucleares, fusão nuclear, perdão, ele se junta de dois átomos de hidrogênio, dois prótons, e ao constituir-se, ao aglutinar, ao fundir dois prótons, ele cria um outro elemento que é o hélio, né? E por aí nós vamos ter essa grande estrela, né, gerando energia, gerando calor, gerando luz, né, para nutrir os planetas, e no caso aqui o planeta Terra, né? Então toda essa relação, que é por um lado uma relação físico-química, né, ela, olha que interessante, ela é a que gera calor, ela é a que gera vida. A gente sabe que o Sol é a nossa fonte de vida, né? Não é a fonte de alimento direto, mas indiretamente ele é o processo físico, químico, eletromagnético que irá nutrir a Terra, que irá gerar a luz, né? E através dessas reações, não só do Sol, mas em outras estrelas, né, nós teremos outras substâncias sendo produzidas, né? O próprio ouro, né, que é também um elemento químico, ele é gerado de explosões de estrelas supernovas, né? Então, é essa combinação desses elementos, através desses ninhos estelares, dessas estrelas, destes sistemas solares, que nós teremos as formas todas de vida. E que no caso do planeta Terra, essa forma específica que nos dá a cor azul, que nos dá a luz do dia, que nos dá a atmosfera, ela é fruto também dessas reações. Lembramos que na primeira questão de química, que foi a questão número 3, vista na semana passada, nós falávamos justamente disso, né? Emmanuel colocava a questão de: será que os espíritos, o plano espiritual já atuou desde essa época, dessa organização? E nós vamos ter, sim, a resposta que sim. Hoje, inclusive, eu estava vendo aqui um vídeo do Dr. Sérgio Felipe, né, de Oliveira, que é um médico aqui de São Paulo, que trabalha muito com a questão da espiritualidade, né, das ciências espíritas, associada com as ciências médicas, e ele falava, né, ele citava, ele que é um profundo estudioso dessas questões, ele citava o termo que a medicina já utiliza como o intercessory prayer, né? A prece de intercessão, ou seja, aquela vibração que através da oração, através da prece, através da mentalização, as pessoas conseguem interferir no estado de saúde de um paciente, né? Então, esta irradiação, né, esta vibração que parte da oração, que parte do amor por um ente querido, né, que parte da preocupação pela saúde de um amigo, essa relação que se faz à distância, através do poder mental, já é um microcosmo dessa relação que existe entre o Sol e a Terra, né? Essa vibração que, no caso, é exponencialmente muito maior, é tremendamente grandiosa, né? Essa figura que a gente tem no Sol como um elemento central do nosso sistema solar, é dele que irradia o nosso alimento, né? Todo um processo que faz com que haja a vida, né? Talvez seja por isso até, vamos pensar um pouquinho, para a gente não ficar só no campo da ciência, né? Da especulação científica, ou dessas terminologias mais difíceis, vamos lembrar que foram as religiões do passado quem colocaram o Sol como uma divindade, né? Como a origem divina da vida na Terra, né? No Egito nós tínhamos os faraós idolatrando o Sol como a fonte disso. Na Grécia nós temos Hélios, né? Como essa figura solar da qual emanam os raios, que também
contribuem para a vida no planeta, para o desenvolvimento, a evolução da humanidade. Então, já vamos pensando que desde o início do nosso livro, nós estamos ainda no item 4, na questão 4, Emmanuel já está interligando todas essas questões que lá para frente a gente vai ver representada na arte, a gente vai ver citada na mitologia, né? Mas que ele está começando aqui pela questão da ciência como uma questão mais básica, que a gente precisa ter referência para entender como que tudo isso funciona, como que os espíritos atuam em nós, como que nós nos comunicamos com eles. Então isso vai servir lá na frente para a gente entender o processo mediúnico, as comunicações, as manifestações e tudo mais, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente tem aí nossos 10, 15 minutinhos para semanalmente estar estudando o livro Consolador. Agradeço a atenção de vocês. Peço que vocês deem aqui o like no positivinho aqui embaixo, que vocês se inscrevam no nosso canal e que se vocês tiverem perguntas, que se vocês estiverem acompanhando o livro, lembrem que a gente também sempre deixa aqui embaixo um link para vocês acessarem o livro, estarem lendo o livro, voltarem às questões depois que a gente lê aqui, faz o nosso comentário, ou lerem antes, mas que vocês podem estar lendo o livro também. O essencial é isso, a gente quer divulgar e quer saber também a opinião de vocês, tá bom? Que Jesus os abençoe e fiquem com Deus.